Olá para você que está ligado no Sistema Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Traduzindo. Eu sou o Jonathan Vieira, é uma grande satisfação poder voltar com esse programa que leva até você o melhor da informação, considerando o mundo profissional, considerando experiências de vida fantásticas. E só aqui, no Sistema Norte de Comunicação, na TV O Norte, que você encontra esse conteúdo de qualidade e que já vem mudando a vida de diversas pessoas. São muitos os relatos que eu venho tendo de jovens que acabaram entendendo mais sobre suas profissões através de Traduzindo. E para mim, que sou professor, não há nada melhor do que escutar, do que saber de uma informação assim. Hoje, a TV O Norte está com seu sinal em todo o Nordeste, quase, na verdade, onde quer que seja o lugar, a TV O Norte está, tendo em vista que o nosso sinal na internet, ele está para todos. Então, hoje aqui nesse programa de estreia, nesse segundo momento, basicamente uma segunda temporada nos novos estúdios do Sistema Norte de Comunicação, eu tenho a honra de ter uma pessoa super experiente, uma pessoa que vai aqui traduzir a importância de uma das áreas mais belas do campo da cultura para mim, que é o mundo do teatro. Uma linguagem nata e que basicamente transcende o nosso ser. E eu tenho aqui a honra de receber o Tony Silva. Tony, seja muito bem-vindo ao Traduzindo. É uma honra para mim ter você aqui, meu caro. Eu que agradeço, Jonathan. Todo mundo está em casa assistindo a gente. É um prazer estar aqui, podendo ser traduzido e trazer um pouquinho da arte que eu amo. Pois é uma tarefa difícil. Sabe por quê, Tony? Porque eu sei da sua carreira, eu sei que você vem fazendo um trabalho belíssimo aqui no estado da Paraíba e em outros recantos do nosso país, fazendo direção em arte, levando o melhor dessa área do conhecimento, mas que precisa tanto de um autoconhecimento para que ela possa se manifestar. Me corrija se eu estiver errado. Com certeza, você está certíssimo. Eu sempre digo para meus alunos que ser ator, a gente dá aula de teatro não é para descobrir e fazer estrelas, e sim para descobrir o ser humano que tem dentro de você. Quando você se descobre ser humano, a melhor coisa que há na vida, você consegue fazer milhares de personagens, viver diversas vidas e situações diferentes. Que coisa bacana de escutar. E, Tony, eu queria começar aqui esse programa apresentando você melhor para quem está nos assistindo. Adoraria saber um pouco mais de quem é o Tony Silva. Fala um pouquinho sobre a tua carreira, como tudo iniciou, teus estudos. Acho que isso inspira demais. Tá bom. Você que manda. Eu sou Tony começar. Silva, sou arte educador, professor de teatro, ator, produtor e encenador de teatro aqui na cidade de João Pessoa, especialista em representação teatral. Na verdade, mais que tudo, professor, porque teatro começa na... Eu comecei na igreja. Eu sempre digo que teatro você consegue descobrir na igreja ou na escola, talvez nos dois lugares ao mesmo tempo. Foi assim comigo, Jonathan. Eu era menino de 13 anos que não falava bem, não se comunicava muito bem. Não parece que hoje eu falo muito, mas era super na minha, na escola. E aí tinha um grupo de teatro na igreja, um amigo meu fazia parte, eu pedi assim, que ele solicitasse uma vaga, fiz um teste, o grupo era todo de adultos, eu, adolescente, passo nesse teste, fico trabalhando com esse grupo da igreja, onde só tinha eu e meu amigo de adolescente, o resto todo mundo adulto, e aí a carreira foi deslanchando. A gente começava a fazer as peças na igreja, depois fizemos a Paixão de Cristo no bairro, foi um espetáculo de grande movimentação no bairro. Isso tudo aqui em João Pessoa? Isso, no Valentina. Certo. E aí um diretor de teatro, o saudoso Geraldo Jorge, que hoje não está mais conosco, infelizmente. Geraldo Jorge tinha essa essência de ter um grupo chamado Tenda, que é o grupo mais antigo de João Pessoa. Qual é o nome do grupo? Tenda. Tenda, certo. Esse grupo é um grupo que traz alunos, traz pessoas que não fizeram teatro, para começar a dar os primeiros passos. E foi assim comigo e com tantos outros que vieram antes. E Geraldo tinha essa facilidade de colocar a gente no palco, de ensinar os primeiros passos de atuar. Então, daí minha carreira começou a deslanchar. Eu jamais imaginaria que hoje seria essa pessoa que foi ganhando nome, espaço, vez e voz na cidade de João Pessoa. Um grande diretor de teatro, um grande professor.
E tudo se iniciou aos 13 anos com um incentivo, basicamente, de um amigo seu. Sim. E depois, Tony, você começou a ter essas aulas de teatro. Como é que era essa estrutura lá inicial? Na verdade, antes do teatro, eu passei para um curso na Fundação Bradesco, no Valentina, que era para estudar. Eu não queria fazer magistério. Tinha turma magistério e a turma técnica. Eu tinha 14 anos nessa época. Magistério é como se fosse a pedagogia. Pedagogia, de hoje em dia, você não é pedagogia, porque pedagogia já seria o curso da universidade. Isso, exatamente. Seria o preparatório para dar aula para a primeira fase, né? Educação Sim, infantil e inicial. E aí eu não queria fazer esse curso, eram 4 anos. Aí paguei a língua, né? Porque assim que eu entrei, me apaixonei pelo curso, fiz até o 4º ano. Em seguida, esse curso que me levou para decidir o que eu queria ser na vida. Que foi ser? Professor de teatro. Aí eu faço vestibular, na época faz muito tempo. Fiz vestibular para teatro, passei e aí dei continuidade à minha carreira de ator e professor. Porque ambas trabalhavam assim, caminhavam lado a lado. Que bacana. Então, assim, veio o magistério, esse mundo da educação, didática, metodologia, que é uma coisa que certamente eu também amo, está, você ama também. né, no mundo do teatro, assim, todo professor, né, deve adorar, né? Precisa entender e precisa gostar para fazer seu trabalho. E começou lá no teatro, depois você fez na universidade aqui? Fiz, cursei licenciatura em artes cênicas, porque o curso antigamente de teatro era licenciatura. Então a gente pagava disciplina de cênicas, plástica e música, que é bacana porque te dá um prisma de visão, né? Eu fiz esse curso, ao terminar... Era tudo junto naquela época? Tudo junto. Hoje não é assim mais? Não, agora separou. Agora nós temos licenciatura, nós temos graduação em teatro e licenciatura em teatro. Da mesma forma na área de música, na área de artes plásticas visuais. Qual é a diferença, Tony? Só para a gente deixar bem claro para o pessoal, de uma licenciatura em teatro... E uma graduação. Isso, e um bacharelado. Bacharelado, né? Isso. Você tem um bacharelado, você estuda para ser ator. Entendi. Para ter o DRT e está na profissão. Atuando mesmo. No caso de licenciatura, você além de ser ator, ter o seu DRT e trabalhar na área cênica, você também pode lecionar e preparar novos atores. Que é o meu caso. Regular. Isso. Né? Então, foi essa a sua formação. Foi, minha navegação foi essa. Porém, na metade do curso, eu consegui uma bolsa. Na metade, assim, iniciando o curso, eu consegui uma bolsa da PRAC para ser professor de teatro, no Teatro Lima Penante. Aí me apaixonei de vez. Eu quis juntar o que eu já fazia na escola, dessa vez trabalhando teatro especificamente. Porque quem vinha para essas aulas eram adolescentes e crianças que queriam fazer teatro. Tinha esse viés que era muito importante. Logo em seguida, eu consegui uma oportunidade para estudar em São Paulo. Então, eu parei o curso aqui uns semestres, fui para São Paulo, lá trabalho, faço algumas atividades com outros grupos. O que é que você fez lá? Lá eu trabalhei, fiz vários cursos de teatro, iniciantes também, porque você está chegando numa cidade como São Paulo, tem vários grupos, muitos, inúmeros. E aí você tem que voltar um pouquinho no tempo para eles conhecerem você. Então eu comecei fazendo as primeiras passadinhas de curso iniciante no Estúdio 53 com o Alex. Daí, imediatamente eu tive muita sorte na minha carreira. Eu fazia sorte e batalha, né? Tem muito isso. Desse curso eu consegui migrar para o espetáculo que ele estava montando. E passei em 2 outros testes. Nesse momento, a Prefeitura de São Paulo abre um curso, vários cursos, movido pela Prefeitura, patrocinado pela Prefeitura, onde alguns profissionais daquela área mais conhecida de São Paulo iriam dar curso para alunos. Eu escolhi o de direção. Para você ter ideia, eram 300 pessoas para fazer o curso de direção e só 20 iam ser selecionados pelo currículo. Quando eu vi que eu tinha sido um dos 20, eu quase morro de felicidade. E era com o Zé Renato, um dos grandes nomes que criou o Teatro Arena no São Paulo. Havia algum outro nordestino, algum outro paraibano? Não, eu era o único nessa turma de 20 e o mais novo. E não sabia nem a dimensão de quem era Zé Renato. Era o cara que criou o Teatro Arena em São Paulo, que tinha todo um processo de trazer o teatro nacional com a vertente nova, né? E aí eu aproveitei muito, eu trabalhava durante o dia e corria para fazer esse curso à noite. Que bacana. E aí foi um curso de 8 meses, certificado tudo certinho. Após isso eu retorno para João Pessoa e aí eu defino minha vida. Agora, além de professor, eu vou produzir sendo diretor do meu grupo, que é a Companhia Teatro Argonautas, com que já uma existe há 23. Altíssima, né?
Decidiu pela companhia. Pela companhia. Quantos eu trabalho anos? em outras companhias, mas a minha companhia agora faz 24 anos faz esse ano. Que bacana, Tony. Parabéns inicialmente. E qual é a importância do teatro hoje, depois de tanto tempo já nessa jornada, com tanta experiência? Qual a importância do teatro na sua vida e na vida das pessoas que começam a enveredar, a entrar nesse mundo tão bonito? Sabe o que eu acho, Jonathan, e todo mundo que está nos vendo? Você tem que se apaixonar, você vai fazer. Então, eu sou um cara que vou morrer apaixonado pela minha profissão. Se você não tem paixão, você não tem brilho no olhar, você não conquista as pessoas. Porque vão ver que você está só fazendo aquilo para ganhar seu dinheiro, seu sustento. No meu caso, eu faço isso não só pensando na minha profissão, no meu sustento, mas em poder transmitir o que eu sei para os meus alunos. Tanto é que a Companhia Teatro Argonautas é uma companhia que trabalha necessariamente o teatro e a educação. Acontece de grandes pessoas serem passadas nas nossas aulas e serem grandes nomes, serem grandes atores e, ao mesmo tempo, pessoas que foram para estudar para serem mais falantes, trabalharem melhor na advocacia, saberem apreciar um trabalho na universidade, serem grandes pessoas. Porque essa é uma Essa é a das nossa habilidades meta. que você começa a desenvolver a partir do momento que você decide entrar no teatro. Isso. Durante esse processo todo, é importante a gente citar nomes. Por exemplo, Bicharte, que está em circuito nacional, como atriz, como cantora, está em São Paulo, inclusive acabou de fazer está fazendo um espetáculo com Sorrá, Renata Sorrá. Bicharte, na época, foi meu aluno antes de fazer a transição, e agora fez a transição e está super popular no país inteiro. Luquete, que acabou de fazer a novela das 6, foi um dos nossos alunos na FUNESC, que eu dava aula na FUNESC também. Que é o espaço cultural, basicamente, Isso. né? Então, assim, a gente vai movimentando, e tantos outros alunos que têm nome aqui na cidade de João Pessoa, que acontece fazendo situações, são nomes e exemplos de pessoas que passaram no aprendizado comigo e outros professores da área de teatro, que a gente se orgulha, não porque estão fazendo sucesso, mas a gente vê o tipo de pessoas que eles se tornaram. Que bacana. E o que é que o teatro pode fazer na vida de uma pessoa? A gente já sabe assim que essas pessoas famosas tiveram uma guinada na vida a partir do momento em que elas decidiram pelo teatro, mas assim, para uma pessoa que não pretende entrar nesse mundo de uma maneira profissional, mas assim, acredita que no teatro vai desenvolver novas habilidades. Que habilidades são essas? Não sei se você já trabalhou com criança. Eu tenho turmas, esse ano, turma de criança e de adolescente. Mandar até um beijo para meus fofinhos, eles são ótimos. Essa turma já existe há 23 anos no Teatro Edinaldo do Egito. Eu nunca vi, nem presenciei vários meninos e meninas juntos em situação de idade de adolescente ou criança, dos 6 aos 12 e dos 12 aos 17, sem brigar, sem discutir na sala de aula. Pois isso acontece na nossa turma, surreal. Eles vão para lá querendo fazer teatro, não para ser grandes estrelas, mas para desenvolver isso que você me pergunta. O lado da amizade, o social, o trabalho em grupo, saber se portar, saber falar. Eu digo sempre, se você fazer um experimento, você traz um grupo de alunos que não fazem teatro e coloca para se relacionar com um grupo de alunos que fazem aula de teatro. Os que fazem teatro, eles são logicamente mais soltos, mais falantes. Não tem aquela vergonha embutida. Você vai encontrar um ou outro, mas Sim. quando ele solta a primeira palavra, você vê, esse menino é muito danado, essa menina é muito danado, no bom sentido assim, fala bem, se expressa bem, consegue entender seus sentimentos. No momento pós-pandêmico, a gente passou muita dificuldade com crianças e adolescentes e adultos que não sabem se relacionar, não sabem se tocar, não confiam no outro, tem uma relação de ser mais preso e mais delicado. E o teatro traz essa liberdade para você entender o outro, respeitar mais. Bacana, Tony. Eu quero conversar um pouquinho mais sobre essa importância do teatro depois dos nossos comerciais, tá certo? E é isso, pessoal, traduzindo, já começa com tudo, levando para você hoje informação de qualidade com Tony Silva sobre a área do teatro. Daqui a pouquinho nós retornamos com Tony Silva. Até mais!
No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O pior ódio é o que se disfarça de amor. Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba. Um parque. No meu bairro. Calçamento. Na minha rua. Escolas novinhas. Para minha filha estudar. IPTU de João Pessoa. Você faz parte desse crescimento. Cota única prorrogada. Pague com 15% de desconto até 31 de março. E ganhe mais 5% de desconto se você estiver em dia. Boletos no aplicativo João Pessoa na palma da mão, no portal do contribuinte e no centro administrativo. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento. Estamos de volta com o Traduzindo e esse é o segundo bloco do programa e eu tenho aqui a honra de receber Tony Silva, ele que é diretor de teatro aqui na cidade de João Pessoa, mas que tem um trabalho já nesse ramo, nessa área, no Brasil como um todo, né? Já morou em São Paulo, estudou por lá. E Tony, sendo muito legal conversar com você sobre essa área que eu sou muito fã, sei da importância. Nunca fiz teatro, tá? Mas sei da importância em que esse tipo de atividade tem na vida de quem começa a fazer. Quisera eu que todas as crianças, todos os jovens em suas escolas conseguissem ter o teatro, né, na sua formação. É um sonho, viu? É um sonho É um utópico, sonho. mas está se concretizando. Devagarinho, o Ministério da Educação está trazendo professores da área para trabalhar nas escolas, as coisas estão melhorando. Estão melhorando e eu queria muito que, inclusive, em todo bairro, que a galera da periferia pudesse trabalhar teatro e dança e esporte. Vou dizer assim, teatro salva. Não, não é teatro que salva. Esse tipo de atividades, teatro, dança, música, traz um leque de opções para fazer um ser humano melhor, sabe? Um universo a ser descoberto. É a interação, é trabalhar o socioemocional, uma série de habilidades. Regras. Né? Porque você aprende muita regrinha, gente trabalhando arte, dança, de uma forma geral, porque tem muita coisa que você vai descobrindo e vai liberando suas sensações. Isso que é o bacana. Que legal. Essa observação que você fez no primeiro bloco, Tony, de que as crianças elas ficam lá quietinhas, prestando atenção, todas bem regradas de alguma forma, né? Sabendo o que pode, o que não pode, é algo fantástico. A gente sabe como hoje a criança vem tendo acesso a várias informações, ela, enfim, está ali totalmente voltada muitas vezes para o mundo digital. Então, o teatro, ele está lá no outro polo, né? Porque não é o digital, é a interação. É o real, né? Tu me abriu um leque bacana para conversar agora, Jonathan. Ó, a gente tem uma turma de 52 crianças esse ano. Crianças de 6 a 12 anos, nos sábados. Nós temos crianças de 6 anos que ainda estão na fase pré-letramento, né? Ainda estão sendo alfabetizadas. E todos os anos que a gente pega essa turminha, acontece que em determinado momento do mês, do ano, eu não sei se é maio por aí, eles veem o coleguinha já lendo, aí dá uma vontade de acelerar a leitura. De repente está todo mundo nessa turma lendo. Sabe desabrochar o florescer dessas crianças é a coisa mais emocionante da vida para quem é professor. Bacana. E outra coisa, de 15 em 15 dias, a gente faz improviso, a gente terminou o mês de improviso agora, eles estão pegando texto. Mês do improviso? É, porque a gente separa por blocos. O bloco de improvisação encerrou. Porque começou em fevereiro, encerrou em março. Agora eles estão tendo o primeiro momento com texto. Quando eles pegam texto, Jonathan, é a coisa mais... Eu sou professor babão. Eles pegam texto, eles ficam loucos. Aí depois de 15 a 20 dias, a gente chama os pais
para ver, faz parte da metodologia. Assistir a ceninha que eles montaram. É o texto para memorizar, Tony? Eles têm lá o texto e eles têm que começar a memorizar. Voltado para aquela faixa etária deles. Certo. Eles começam a fazer esquetes, que são pequenas cenas teatral, para apresentar para os pais, de 15 em 15 dias ou 20 em 20 dias. A gente fica louco, porque é muita emoção. Choro eu, choro os outros professores, choram os pais, as crianças ficam loucas com os aplausos. É sempre emoção, e isso para ajudar, para que no final do ano, no encerramento do curso, elas já estejam super à vontade. E pasmem, essa nova geração, eles vão me botar de cabeça para baixo, já não vou ser o ator que vocês conhecem na cidade, porque está vindo uma leva de atores aí na frente que vão botar a gente lá atrás. Eles são muito magníficos. Esse mundo de rede social, de blogueiros, YouTube, acho que tudo isso assim, acaba sendo um incentivo. Tem a parte positiva. Né? Nossa, na minha época, eu sou bem mais velho que você, ia aparecendo a computação, o computador, né? E você tinha muita coisa boa chegando, ainda tem, mas hoje em dia tem uma coisa que é complicada para os pais. Liberar a criança para estar na frente de uma tela o tempo todo. Essa criança esquece de se relacionar. Você tinha me perguntado no bloco anterior o que o teatro ajuda, onde ajuda. Sim, exatamente. Essa relação interpessoal com o outro. Essa criança está acostumada a ficar na tela, às vezes 5, 6 horas em casa. No teatro não tem tempo, são 3 horas seguidas, eles nem pensam em celular. Eles pensam em brincar e se distrair e estar com o outro fazendo brincadeiras cênicas. Legal. Então, tu imagina a coisa fabulosa, ele está em contato com o outro, esquece o virtual. Eu penso que também toda essa habilidade de fazer apresentações em público, é bem porque nós sabemos que na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, vai ser uma habilidade que o tempo todo vai ser necessária. A contemporaneidade pede isso, né? Quando a gente está trabalhando, exatamente. Apresentar um projeto, dependendo da área que você esteja. Falar para uma equipe. Isso é que é bacana. E que muitas vezes na escola, Tony, isso não é tão bem trabalhado. Seja porque tem muitos alunos, seja porque a educação é mais conteudista para passar em uma determinada prova. E acaba que esse tipo de habilidade vai ficando mais fraca. Sabe o que é bacana também, Jonathan, no teatro? Você falou essa história, na escola é tudo muito cheio de conteúdo, não tem tempo de ouvir e de trocar. A gente está acostumado, desculpe, em outra época, que os professores eram orientados a só passar. Exatamente. E tomam conteúdo. Só que, na verdade, há muito tempo já se discute isso, a gente não é um fazedor de jogar conteúdo, a gente quer trocar. O bom professor é o que troca. Eu sempre falo sobre o processo de construção de conhecimento. E a gente aprende com eles. Então, tem um tempinho na aula que a gente está passando informação, mas a gente quer ouvir. Sim. Como é importante, ontem a gente teve aula com adolescentes, e a gente parou, eu e outro professor paramos o tema, porque a gente abriu um debate sobre o que tem uma série nova no streaming, chama-se Adolescência. E a gente foi conversar com eles sobre isso. Alguns já tinham visto, tem a ver com o uso da tela o tempo todo, se trancar no quarto, que universo é esse? E a gente quis ouvir. Tem a ver com a falta de interação da família também, com aquele jovem, né? Tu entende? Aí ele cria um novo ambiente que é só dele, que pode ser inclusive um ambiente traumático. Exatamente. E difícil para a sociedade. Que ser humano você está se tornando? Vinculado só trancado num quarto, com amigos virtuais ou nos jogos violentos que tem. Eu gostei bastante, Tony, dessa sua fala, de que as crianças começam a estudar para se apresentar para os pais, que acaba envolvendo a família toda no processo, né? Isso e ajuda a criança a desenvolver a leitura, desenvolve o estudar em casa junto com o pai e a mãe. Olha que lindo, sentar para ler o texto junto. Aí, por isso, quando eles vão assistir, chorou. Já teve pais que, depois do início do curso de teatro do seu filho e da sua filha, resolveu fazer teatro? Tivemos assim? Vários, porque a gente tem curso para adulto também. Eu acho que de uns 3 anos para cá, 4 anos para cá, a gente não tem a turma adulta. Mas vários pais, inclusive, vou citar o nome Rosana, mandar um beijo para a Rô. A filha dela, as duas fizeram teatro com a gente, e ela perguntou se não tinha turma adulta. Ela foi fazer, professora universitária. Essa mulher se destacou tanto que ela foi protagonista do espetáculo. Que bacana. E a gente acabou ganhando você de uma forma que nem você acreditaria. Muito legal, muito legal. E acaba que os adultos também, quando não tiveram uma formação que envolve essas habilidades que no teatro são trabalhadas, eles acabam tendo problemas, né, no mundo profissional. Todos nós, a gente está acostumado para isso. Como seria bom se tivéssemos terapia na escola,
Teatro é uma forma de fazer terapia também, porque você se relaciona com o outro, toca a sua identidade quando as personagens, aí você vai respirando. Quanto tempo, Tony, quanto tempo dura uma aula, um curso de teatro? A sua aula e o curso como um todo? Fala aí. As aulas, uma vez na semana para criança e adolescente, são 3 horas. 3 horas seguidas. Isso, para adultos, geralmente a gente faz 2 dias na semana, 3 horas cada dia, que é um curso de 1 ano. O curso inicial, básico. Eu já ministrei na FUNESC, que eu criei um projeto chamado Módulo 2, que era para quem já tinha experiência no teatro e queria aprofundar. Seria como se fosse um nível intermediário, algo assim. Antes de entrar na universidade e tal. Certo. E aí era um curso de 1 ano e meio ou 1 ano e 8 meses. Porque 1 ano e 8 meses? Isso, mais profundo, entende? Certo. Para dar um mergulho realmente genial na arte cênica. E quais as áreas assim que são aprendidas dentro de um curso de teatro? Eu divido por módulo. Vamos falar no curso de criança, adolescente ou adulto inicial. A gente vê improvisação, o trabalho com texto, se trabalhar tonos, voz, como se relacionar em palco. Durante todo o curso a gente vê muitas dinâmicas e de jogo teatral para que você possa se relacionar bacana. Não é chegar e ter o texto. Você pega o texto, você só vomita, é um texto verborrágico que não chega para a pessoa. Eu acabei de falar no outro bloco como você se relaciona bem com a câmera, com quem está lá em casa, né? Obrigado. E do mesmo jeito é no teatro. Como eu, ator ou atriz, consigo chegar na plateia e criar o processo de catarse. Quando eu sinto a personagem, quando eu sou orgânico e aquela plateia se emociona. Que é essa conexão com o público que assiste. E isso é um exercício que você faz o tempo todo no curso de teatro. Até chegar no texto, até chegar nos exercícios. Para montagem final, eu tenho passado 6, 7 meses treinando, sem que a gente perceba que é treinamento, que isso é o mais bacana. Para criança e adolescente, a gente faz isso brincando. Nós temos 4 professores que são estudantes além de mim, são alunos que estão na Federal, outros atrizes do nosso grupo. E nós temos Jéssica, que foi minha aluna, além de ser professora comigo hoje, ela é professora, atriz e psicopedagoga. Ela é doutoranda e aí isso é um suporte muito grande para a turma infantil. Acaba que tudo tem uma conexão, não é, Tony? Tudo é necessário. Muito Viver legal. isso, é um ciclo que a gente vai misturando as coisas. Pois é. Tony, fala agora também um pouquinho sobre, voltando para a sua carreira, quais os principais trabalhos, assim, aqueles que você realmente tem muito orgulho de que conseguiu executar, ou de que vem executando, trabalhos que também você está aí terminando de concluir ou vai lançar. Conta um pouco para a gente. Veja bem, quando eu comecei, eu tinha muita sede de fazer muitos espetáculos. Chegavam anos que eu fazia 3, 4 espetáculos em companhias diferentes. Que eu adorava estar em cena, adoro até hoje estar em palco. E uma das coisas que eu fiz muito na vida é a Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Fiz muita Paixão de Cristo com os grupos, além da igreja, a Paixão de Cristo no centro da cidade, que na época Roberto Catastro dirigindo, Adilson Alves, Luiz Carlos, enfim, várias pessoas dirigindo, eu fiz durante muito tempo. Desde a minha fase de adolescente, já jovem, para a fase adulta. Não estou fazendo esse ano, talvez seja o único ano que eu não esteja fazendo, pelo cansaço e outras atividades que eu estou concluindo. Fazendo como ator ou como diretor? Não, como ator. Como ator. Você sempre vinha participando como ator. E aí, nesse processo de Paixão de Cristo, eu fui convidado por uma trupe de humor. Eu estava num tenda trabalhando em Geraldo Jorge e tem um espetáculo na cidade que é muito conhecido, que é o Pastoreio Profano. Sim, já tem 30 e tantos anos. E é aclamado pelo público porque a gente conseguiu levar, numa temporada, mais de 100 mil pessoas ao teatro. Gente que nunca foi ao teatro, acabavam indo. Então, levar as pessoas ao teatro é formidável, né? Pessoas que não têm esse costume de estar vendo arte ao vivo. E aí eu fui fazer um teste e passei para essa companhia, que hoje é a Trupe de Humor da Paraíba, e eu criei um personagem que já existe há 25 anos, talvez o personagem mais apogeu da minha carreira, que é a Maria do Bu. Maria do Bu. Isso. Aí depois disso eu entro na televisão, faço teatro e TV ao mesmo tempo. Paralelo a isso, quando eu volto de São Paulo, eu como aluno da universidade, antes de ir para São Paulo, queria muito ter o meu grupo. Sabe aquele aluno inquieto, que tinha os amigos da sala da licenciatura e vamos montar um grupo? Sim. Começamos a ensaiar, eu fui para São Paulo, morgou a encenação. Quando eu volto, eu digo, vou dar vida a essa história. Aí montamos o Argonautas, que é meu grupo, e imediatamente fomos montando os espetáculos de cunho infantil que tem a ver com arte e educação. Montamos vários clássicos infantis, Três Porquinhos, Cinderela, Alice no País das Maravilhas,
Peter Pan, O Pequeno Príncipe, que está assim no meu coração. Eu demorei 16 anos lendo esse livro para entender o que eu queria fazer com ele para adaptá-lo. E a gente conseguiu fazer isso com uma montagem que foi bem diferenciada e de cunho coletivo. Foi muito gostoso esse Geralmente musical. vocês mantêm a história ou faz alguma adaptação? Eu prefiro adaptar, para que chegue mais... Porque a história foi criada... Se eu fosse fazer O Pequeno Príncipe do jeito que ele foi criado, Sim. seria mais para adulto que é apaixonado pelo texto de Saint-Exupéry, né? Mas aí, quando a gente pega um texto e diz, eu preciso trazer isso para adulto e para criança que é filho daquele adulto, Sim. porque o pai vai... A criança não vai sozinha ao teatro. O pai tem que gostar, porque senão o pai vai ficar assim, ó. E a criança se divertindo, dançando, e o pai aqui. Eu tive a honra dos meus espetáculos, os pais dançarem. Que legal. Os Três Porquinhos é um musical, isso vale a pena dizer. É um musical que tem 18 anos. Este ano, eu já tentei matar, botar na gaveta o espetáculo. Qual é? Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos. É muito simples. Eu criei ele por conta do meu sobrinho, que era recém-nascido, e eu queria que ele se divertisse com a gente. Só que a gente criou de uma forma tão lúdica, e o musical é tão gostoso, as músicas são chicletes mesmo, que a gente não consegue matar. É como se fosse a Malhação do Argonautas. Todo ano é renovado o elenco. Todo ano tem os Três Porquinhos. Os pais dançam e pulam. O nosso lobo é um lobo roqueiro, faz uma homenagem a Roberto Carlos e a Elvis Presley. Aí todo mundo dança no teatro. Aí você, como encenador, diz assim, caramba, que bom, a nossa arte tem vida e toca as pessoas. É mágico, né? Isso é Chega a bacana, ser né? mágico. Então, nossos espetáculos de cunho infantil têm essa linha. Lateral a isso, eu sou um cara que gosta muito de pesquisar. E aí a gente foi para a pesquisa, montamos Libertinagem, vídeo obra de Manuel Bandeira, montamos 2 espetáculos baseados nas obras de Nelson Rodrigues, um em homenagem a Zé Liz do Rego, que é a Usina, e assim a gente vai. No próximo bloco eu falo que está vindo por aí. literatura. Tá certo, tá certo. Obrigado por me ajudar, Tony. E é isso, pessoal. Daqui a pouquinho vamos ao nosso terceiro bloco aqui do Traduzindo. Hoje aqui estamos mergulhados no mundo do teatro com Tony Silva. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O pior ódio é o que se disfarça de amor. Na maioria dos casos de violência contra mulheres, o agressor é o companheiro ou o ex-companheiro dela. Não é força, não é por amor, não é valentia, virilidade, macheza. É covardia. É crime. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Não se cale. Ligue 180, 190 ou 197. Mês da Mulher. Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Governo da Paraíba. Um parque, No meu bairro. calçamento, Na minha rua. escolas novinhas, Para minha filha estudar. IPTU de João Pessoa. Você faz parte desse crescimento. Cota única prorrogada. Pague com 15% de desconto até 31 de março e ganhe mais 5% de desconto se você estiver em dia. Boletos no aplicativo João Pessoa na palma da mão, no portal do contribuinte e no centro administrativo. Prefeitura de João Pessoa. Cidade em crescimento. Estamos de volta aqui no Traduzindo com Tony Silva, esse paraibano de peso na área do teatro. Né? Tony, que legal poder entender mais, poder traduzir para o nosso público de casa um pouco mais desse mundo do teatro, que eu confesso que sou um grande admirador, porém acho que poucas pessoas ainda têm uma ligação direta com o mundo do teatro. Eu acredito assim que se a grande massa do nosso país, se nas escolas, como a gente já conversou, né, se as pessoas realmente entendessem a importância desse tipo de formação, não que seja para se tornar um artista, não que seja para se tornar, enfim, ator,
mas enquanto uma formação para a vida. Assim, se isso fosse claro, eu acredito que as pessoas seriam, inclusive, bem mais sensíveis. Eu também E o teatro acredito. sensibiliza, não é isso? Hoje em dia a gente tem a felicitação que algumas escolas estão desenvolvendo uma turma que não é teatro, mas é a turma de vivência, né? Tem um professor, geralmente é um psicólogo, e um dia na semana encontra a turma para conversar sobre o que você quer da vida. Então, Que é aquele projeto de vida. projeto de vida. Né? O que você conversa ali, só o fato de você estar trocando. E aí, muitas vezes, os psicólogos têm também o manejo da arte e educação, traz um jogo dramático, sem que os alunos percebam, você está nesse momento. Então, como você fala, se não tivesse em todas as escolas o teatro, mas tivesse alguém com essa formação para trabalhar esse jogo de conversa, de soltar o ser humano, seria mais gostoso. Bacana. E na companhia Argonautas, tudo isso é trabalhado, não é, Tony? A gente faz questão de não fica só assim, a gente precisa ter o produto final. Eu digo muito aos pais. E deixe que a criança e o adolescente erre. Errar é formidável, gente. É formidável. Errar faz você crescer, compreende? Então deixa eles errarem e não ficar com culpa, com julgamento. Você é ruim, tivemos já pais desse jeito. E que a gente não pode convidar para sair, mas a gente, não é bacana. Isso aí o pai por si só ele começa a se afastar e sair da turma, compreende? Que os pais, manda até um beijo para os pais dos alunos da gente, porque hoje em dia não existe assim, nós somos arte-educadores e os pais têm uma ruptura. A gente está muito bem, a gente tem grupo de pais, inclusive, para conversar e trocar comunicação, não só das tarefas, mas sobre vida, sobre onde a gente pode ajudar os filhos. Tem sido uma troca muito gostosa. Que bacana. E por que Argonautas? De onde surgiu esse Então, nome? Argonauta, quando a gente estava procurando o nome para o grupo, é uma lenda grega. Acho que todo mundo lembra de Medeia, que Medeia, apaixonada por Jasão, queria buscar o Velocino de ouro. Então, era Jasão, mais 3 outros heróis do momento grego. Eles foram em uma embarcação atrás do Velocino de ouro, que é a realização pessoal deles. Aproveita que eles se encantam por Medeia e tem toda uma história para chegar no texto grego. Então a gente pegou um pouquinho, se apossou dessa ideia do Velocino de ouro, que é a nossa realização pessoal nos palcos. Aí a gente trabalhou o nome Argonautas. Que incrível. Tony, fala para o pessoal de casa agora como é esse processo de criação de uma peça. Você tem um destaque enorme enquanto diretor de teatro aqui no nosso estado. O que é criar, o que é dirigir uma peça, o que é ser diretor de teatro? Cada um tem uma metodologia, Jonathan. No caso da gente do Argonautas, quando a gente vai fazer espetáculo infantis, geralmente ele é comercial, mas que tem um cunho que toca a família. Como eu falei dos 3 Porquinhos ainda há pouco, e dos demais, o Pequeno Príncipe, o que é que eu queria atingir com aquilo? Que vertente. Tem um objetivo, uma meta. A gente geralmente não faz comercial pelo cunho comercial financeiro, mas comercial que os atores possam trabalhar, receber para isso, mas que também tenham feedback com a plateia. No caso do teatro, que é de pesquisa, é um outro fundamento. A gente vai estudar, começa trabalhando primeiro com os atores do corpo, né, para depois chegar, o que é que a gente quer? A gente vai lendo textos, ou então vai descobrindo um tema que a gente queira. Aí vai buscar pedaços de histórias nos jornais, em outros livros, em outros autores, para poder fazer um conjunto de situações. Como é um livro, Usina, de Zé Lins do Rego, lê o livro, adapta ao livro, passa para uma pessoa que entenda realmente do estudo de Zé Lins do Rego, porque não pode ser assim, ao Deus dará. Traduz o livro, basicamente, Isso. né? Não, a gente manda a adaptação, a pessoa diz, eita, está no caminho certo, é por sim, aí. Entendi. Ou então está faltando um puxadinho aqui, para depois chegar com o elenco estudando. Então a gente tem muito debate antes de chegar na cena prática. E o último passo é a gente levar para o palco, né? E o mais interessante que eu acho no teatro é que o espetáculo nunca está fechado, pelo menos para mim. Todo dia de apresentação com a plateia é um feedback, é uma descoberta nova. Então, até ele terminar, até ele finalizar a temporada, é uma descoberta. E os desafios do teatro, quais são? E são muitos. Inclusive o financeiro, porque infelizmente também, a gente já temos agora um presidente que está voltando à cultura com mais veemência, com mais ajuda, mas nós sabemos que mesmo assim o Brasil ainda não tem esse olhar para esse prisma do teatro e das artes com a importância que a gente já discutiu aqui Cultura hoje. de uma forma geral, eu diria.
entende? É mais complicado. Então, acho que o mais desafio maior é a falta de incentivo. Às vezes, incentivos vêm aí para a gente, mas, por exemplo, tem grupos que não conseguem se manter, ser patrocinando, mas, assim, só monta se tiver o incentivo do governo, com uma premiação, e não dá para todo mundo. Eu sou um dos caras que sempre batalhei para trabalhava em escola, juntar meu dinheirinho para montar meus espetáculos. Então, eu patrocinava. E era alvo de tanta gente. Ah, meu Deus, ele paga para fazer teatro. Não sei o quê. Mas é a minha realização pessoal. Não vale a pena? Com certeza. É isso que a gente tem que contar. Então, desafios vão existir. Mas eu acho que a paixão da sua profissão, do que você quer, da sua arte, no meu caso, tem que ser maior do que qualquer empecilho. Problema a gente vai ter todo santo dia. Mas e aí? Eu tenho uma opção. Eu fico sentadinho, esperando cair do céu, ou eu me movimento e vou atrás. Eu tinha um professor no ensino médio, que era Gertrudes, era professora de história. Eu amava. Ela era muito cruel na sala, segundo os outros alunos. Eu adorava. E ela dizia assim, eu tenho ódio, não era palavra assim, eu não gosto de dizer assim, eu sou pobre porque Deus quer. Eu não tenho que comer hoje porque Deus quer. Minha gente, Deus não quer maldade da gente, não. Você vai ficar esperando cair do céu? Não, você tem que mover-se. Aí Deus disse, eita, eu vou jogar ali para aquele rapaz, porque está se esforçando tanto, vou dar uma luzinha no caminho onde ele pode melhorar a mente dele para conseguir um apoio financeiro, cultural. Tu entendes? Entendo, Agora ficar mas esperando não dá certo. Certamente a gente precisa de muito mais investimento no campo da Com cultura, certeza. na linguagem do teatro, na linguagem da dança, né, como você bem No falou, cinema. no cinema. A gente agora é premiado mundialmente. Exatamente, mundialmente, no Oscar. Vamos né? embora, tem mais coisa vindo por aí. Com certeza, Tony. Então, assim, são muitos os desafios, mas, assim, quem quer se tornar ator? Qual é o primeiro passo que precisa dar? Aqui em João Pessoa, Entrar por exemplo, num curso né? bacana. Eu sempre digo isso, você não pode chegar assim, eu vou e quero ir para uma companhia. No Instagram da gente, tem muita gente diz, eu sou ator, vim de tal cidade, queria uma oportunidade. Eu sempre digo, a minha trupe de humor, o meu grupo, ele tem uma facilidade bacana. É quem a gente trabalha junto, quem foram meus alunos, é como um estágio. Esse ano entraram 3 adolescentes nossos que continuam fazendo aula, mas já estão trabalhando profissionalmente. E não é bacana isso? Sim, com certeza. Então, assim, eles sabem minha metodologia, já estão acostumados comigo, trabalhar comigo desde 6 anos até os 15, 16. Então, a gente não tira ele da aula, mas traz para estar junto conosco. E ele vai se desenvolvendo, é coisa maravilhosa, reciclando o ator que já está conosco há 20 e tantos anos, Sim, com certeza. com sangue novo, chegando na área. Aí a paixão, o olho dele brilhando, desse ator e dessa atriz mais velha, com a energia e o brilho desse ator mais jovem, isso é uma fórmula que vai dar certo. Já está comprovado que É vai isso. dar certo, né? Então o ator tem que fazer um curso, vai se aproximando de um grupo, vai chegando, se dedica. Precisa fazer a graduação. Muita gente vai direto para a universidade. Certo. Algumas pessoas não precisam ir para a universidade, vai fazendo um curso. Se o curso for porreta mesmo, ele vai começar a trabalhar como ator e em vários espetáculos. E depois ele pode entrar na universidade ou pode estar mantendo os dois ao mesmo tempo. Aqui em João Pessoa, como é que faz assim para ser ator? Né? Então, precisa fazer um curso como o seu? Tem vários cursos na cidade. Tem o certo. meu, tem o da FUNESC, tem o do Fazendo Arte, tem o de Celi de Freitas. Tem vários cursos, e sempre também tem cursos rápidos, com formações. Curso de cinemas, curso de palhaçaria. Tem curso que às vezes aparece de um projeto, curso rápido, vale a pena você fazer. Às vezes vem pessoas de fora trabalhar um curso rápido de cinema e outros também em E espetáculos. você aconselha, Tony, que depois a pessoa tem que sair aqui de João Pessoa para buscar conhecimento em outro lugar? Porque, por exemplo, eu sei que aquele eixo Rio, São Paulo... Tem mais oportunidades. Certo. No meu caso, eu fui e voltei, porque não tem coisa mais massa do que você trabalhar na sua cidade. Certo. E você viver do seu trabalho na sua cidade, ser reconhecido, aplaudido aqui. Depois você conquistar o mundo e quiser voltar, isso é ótimo. Então as duas vertentes para mim valem a pena, tudo vale a pena. Desde que você seja consciente e diga o seu sonho, você quer atingir? Segue lá. Que legal. Algum novo projeto em vista, Tony? Temos esse ano, agora no primeiro semestre, o Argonauta se junta com a Imaginarte, do meu amigo Flávio Lira, que é uma loja de animação, de fantasias e de festas. E a gente está montando a febre, que é Lilo e Stitch, que é o filme original, Sim, sim. que tem a ver com família, com amor, certeza. com gostar do outro e amizade. Então a gente vai montar agora para maio, porque é o período que o filme estreia, o filme live action, né? Se diz dessa forma, acho que é isso, meu inglês não é muito bom.
Mas aí eles estão fazendo com adultos e a gente vai aproveitar e fazer isso com o universo infantil, que é o mais gostoso. Então vai ser uma nova peça voltada para o público infantil. Isso no primeiro semestre. Isso no primeiro Aí semestre. no segundo semestre a gente vai trazer a remontagem de Cinderela, que foi meu segundo musical na cidade. E é um musical que eu amo. As músicas muito lindas, preparadas por Antero Reis, nosso diretor musical, que sabe criar música para espetáculos infantis. E aí a gente vai remontar esse clássico para as crianças, até para trazer aquela história de sair da tela, das aventuras muito digital e voltar para os clássicos. Tem gente apaixonada por clássico. Isso, com certeza. Eu mesmo adoro os clássicos. Eu adoro também, sou apaixonado, sou um sonhador. Você falou sobre musical. Qual é a diferença entre uma peça e um musical, Tony? Eu tenho um texto, um espetáculo só de texto, tá ótimo. E eu posso utilizar música mecânica, seja gravada pelos atores ou cantada pela uma orquestra ou os atores cantando em cena. Porém, o musical é aquele que tem uma letra, que além do texto, a música também faz parte do texto. Ela narra pedaços da encenação. Então, Cinderela 1 e Cinderela 3 foram montados pela gente, a música tem essa facilidade. Ela também conta pedaços da história. Bacana, eu vejo também assim que vários atores também têm essa habilidade do canto e acabam incluindo numa peça. Na aula de teatro é também. necessário, eu falei isso agora. Fala. A gente tem técnica vocal, tem técnica para o canto, agora no Argonautas há 2 anos a gente está trazendo outros profissionais de teatro, de circo, de canto, de dança, de cinema, para dar micros oficinas dentro da nossa oficina. Que interessante. E aí o aluno vai podendo trabalhar um pouquinho de dança, de canto, de cinema. Nós temos bem multidisciplinar, né? Na verdade é isso, porque o teatro não é vasto, tem que ter aquele olhar de prismático. Vamos abrir, não pode ficar só olhando aqui não, ó. Tem que ganhar espaço, pluralidade. Que legal, Tony. Eu estou muito feliz assim, com esse momento, poder aprofundar, poder traduzir esse mundo do teatro aqui com você, Tony. E eu queria que você começasse assim a convidar o pessoal de casa para fazer o teatro, dizer onde é que eles podem também acompanhar o seu trabalho, né, que com certeza vai levar muita inspiração para as pessoas que admiram esse mundo, né? Quem é que não admira um filme? Quem é que não admira uma peça? Quem nunca se emocionou vendo uma novela, um filme, né? Uma série. Né? E tudo parte desse processo criativo de fazer teatro, não é verdade? Isso. Então, assim, começa a falar um pouquinho assim, sobre como as pessoas podem acompanhar mais do teu trabalho, né? E convida o pessoal aí. Eu primeiro quero lhe agradecer. Agradecer a toda a produção, gentilíssima. Um beijo muito grande para todo mundo. Agradecer a você por esse espaço maravilhoso, a gente poder discutir arte, né, numa cidade tão pequena como João Pessoa, e poder despertar, porque esse bate-papo desperta nas pessoas a vontade de um olhar para fazer uma outra profissão e um caminho novo. Então, quem quiser nos acompanhar, primeiro segue lá o Instagram, @ciaargonautas. Vocês vão ver tudo que a gente está fazendo. Para quem quer curso de teatro, quem está querendo iniciar, como eu já falei, tem o nosso, que era no Teatro Edinaldo do Egito. Todo mês de janeiro a gente já está abrindo curso novo. Tomara Deus que ano que vem tem a fase adulta. Aí esse moço vai fazer aula conosco. Eu já quero, já sou aluno. Tem também o da FUNESC, que está abrindo curso agora, que são por módulos, inclusive. Um abraço para a galera da FUNESC. Tem o do Fazendo Arte. Tem o do Espaço Cultural também, que é do CEARTE. Também um curso voltado para quem é da área pública, da escola pública. Pode se matricular lá também. Tem muita oportunidade, hein, Tony? Tem outros cursos aí na cidade. O de Celi de Freitas, tem uma sala na Epitácio Pessoa com curso. Entra na internet, procura, se inscreve, batalha. Não tem condição, cria vergonha de dizer lá. Tira vergonha de dizer, estou precisando de uma vaga, não tenho como pagar. Eu posso fazer um teste, ganhar uma bolsa. Não é vergonhoso, não. Vá atrás do seu sonho. É dignificante. É dignificante, é isso mesmo. Tony, obrigado, viu? Obrigado demais. Eu que agradeço, por comparecer aqui no Sistema Norte de Comunicação, no Traduzindo. Me chama mais, eu adorei. Chamo com toda certeza. E esse foi o Traduzindo da semana, pessoal. Uma satisfação enorme poder conduzir conversas como essa, que hoje foi com Tony Silva a respeito do mundo do teatro. Muito obrigado e na semana que vem a gente retorna aqui no Sistema Norte de Comunicação. Até lá.